Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos às manchetes do Bichos Tagarelas desta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Meteorologia alerta para chuvas intensas no Distrito Federal e em 12 estados. Movimentação com Pix já passa de 15 trilhões de reais. Fim da reeleição, STF e reforma administrativa vão opor Lira e Pacheco em 2024. Estatística, preço do etanol recuou em 20 estados. Venda de automóvel elétrico cresce 91% no Brasil. Promessa de Lula de fim do uso do mercúrio no garimpo está longe de se tornar realidade. Justiça da Argentina suspende reforma trabalhista de Milei. Carlos Kaminski, Estados Unidos em pânico com ameaças terroristas. Eleutério Gavan, da Rádio ONU, Portugal e Brasil estão acima da média global no uso de celulares. E gripe aviária causa morte de urso polar e reacende alerta. Essas são as manchetes do Bichos Tagarelas que começa neste momento. Obrigado por todos que estão nos ouvindo neste momento. Bichos Tagarelas, do dia 4 de janeiro de 2024. E Ricardo, a coisa não está boa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta semana um alerta de chuvas intensas para o Distrito Federal e 12 estados do país. Segundo o órgão, o aviso segue para os próximos dias. Estão previstas chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 quilômetros horários. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os estados são Goiás, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui em Brasília foi um caos perto do aeroporto, né? Muitos voos não saíram porque a via que chegava ao aeroporto ela ficou totalmente alagada. Ricardo. Em nível global, 78% da população com 10 anos ou mais possui um celular em 2023, 11% a mais do que o percentual de indivíduos que usam a internet. Dados divulgados pela União Internacional das Telecomunicações revelam que essa diferença diminui em todas as regiões, já que o crescimento no uso da internet superou de forma significativa o aumento da posse de celulares nos últimos 3 anos. Nas Américas, comunidade dos Estados independentes e na Europa, onde o acesso à internet excede 80% em média, a taxa de posse de celulares é menor em menos de 5% em comparação ao uso da rede. Entre os países lusófonos, Portugal está acima da média global de conectividade, com 79,2%, juntamente com o Brasil, com 78,2%. A seguir estão Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, por fim, Angola e Guiné-Bissau. A lacuna de paridade de género na posse de celulares é comparável à da utilização da internet. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Podcast Bichos Tagarelas. É difícil encontrar alguém que não use o Pix. E como o Pix ajudou principalmente as pessoas mais pobres. Vocês lembram que você pagava o pedreiro com cheque, né? Com cheque, e daí o pedreiro ali tinha que ir no posto de gasolina trocar por menos 20%. Então o Pix ele ajudou principalmente as pessoas mais pobres.
E o Pix contabilizou 143 milhões de pessoas físicas cadastradas de janeiro a novembro de 2023, com um recorde de 15 trilhões e 300 bilhões movimentados no acumulado do ano. O número é quase 3 vezes os 5 trilhões e 200 bilhões de reais de 2021 e 40% maior que os 10 trilhões e 900 bilhões do ano passado. O novo ano começa com uma agenda de inovações em relação à automatização dos pagamentos, apesar de atrasos no calendário. A prioridade do Banco Central será o lançamento do chamado Pix automático, que tem a premissa de facilitar pagamentos recorrentes de forma programada e mediante autorização prévia do usuário pagador, tipo débito em conta, muito semelhante ao débito em conta. Então, o Pix ele vai ter uma série de inovações agora em 2023 e isso vai facilitar ainda mais a vida dos brasileiros. Quem não tem um Pix? Sabe que eu conheço pessoas que não têm Pix ainda. Uma delas é o jardineiro que trabalha lá em casa, que ele falou que não vai ter nunca um Pix. Mas a vida dele complica, né? Porque cada vez o pagamento dele, você tem que retirar o dinheiro, levar o dinheiro, mas daqui a pouco ele entra nas regras do Pix, que vai facilitar e facilita a vida de todos os trabalhadores. Ricardo. Olá, meus amigos e amigas, ouvintes do nosso podcast Bichos Tagarelas. Aqui é o Ricardo Weg, jornalista, quem está falando. Ontem disse aqui que a Petrobras age, com pulso firme e os combustíveis têm baixa de preços. Quero reiterar isso aí. De fato, estamos falando de uma estatística, comparada aí entre 2023 e 2022. Sim, a Petrobras segurou muitas e muitas vezes o preço dos combustíveis e os preços comparativamente sim baixaram aqui no Brasil, com mais de 20%, inclusive, por exemplo, no diesel. E agora volto a falar ainda sobre esse assunto em relação aos preços do etanol, que também recuaram em 20 estados brasileiros e ficaram estáveis em outros 6 estados, sem nenhum aumento em estado algum aqui no Brasil nessa questão do etanol. A gasolina subiu em 4 estados na semana que encerrou aí o último ano, incluindo a grande São Paulo, mas num país de 27 estados ela aumentou somente em 4. O mercado de biocombustíveis, ele tem uma pressão forte aí da safra da cana de açúcar, que foi maior do que esperado, O pessoal colheu mais cana do que o esperado e, consequentemente, aí a expansão do período de moagem, de moer e extrair aí os benefícios da cana também aumentaram. E as usinas produtoras, nas usinas o preço vinha já em queda desde dezembro e continuou a então manter esse indicador. É isso aí, reiteramos então que de fato o preço dos combustíveis na média comparativa, na estatística, para quem analisa os números, de fato eles estão baixando. E vejam só, o etanol ainda, voltando a falar sobre o álcool, ele encerrou o ano, e sempre em estatísticas normalmente se pega um período do comparativo, e no caso do etanol, ele encerrou o ano com vantagem sobre a gasolina em 9 estados e também no Distrito Federal. O preço do etanol recuou em 20 unidades, reitero, federativas, e ficaram estáveis em outras 6 sem nenhum aumento em estado algum aqui no Brasil. Podcast Bichos Tagarelas. E o próximo semestre, que começa
em fevereiro, né? Você sabe que Câmara, Senado, Judiciário estão de recesso, né? E voltam apenas em fevereiro. Então, reeleitos para um novo biênio no começo da legislatura, em fevereiro, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, colecionaram discordâncias ao longo de 2023. Donos de perfis políticos distintos, Lira e Pacheco disputaram a primazia sobre as medidas provisórias, divergiram sobre o fundo eleitoral, anistia para partidos políticos e mudanças nas regras das eleições municipais e do Supremo Tribunal Federal. As prioridades anunciadas por ambos para 2024 deixam claro que novos embates serão travados ao longo do novo ano. As disputas ainda não resolvidas vão se somar nos próximos meses pautas como a reforma administrativa, que não é bem-vinda pelo governo federal, o fim da reeleição para o executivo, que também não é bem-vinda pelo governo federal, essas duas iniciativas do Arthur Lira, né? E a fixação do mandato para ministros do Supremo, que é uma iniciativa do Rodrigo Pacheco, do Senado Federal. Sem entendimento entre as duas partes, a tendência é que temas como esses não cheguem a um desfecho em 2024, ou seja, podem até passar numa das casas, mas vão enfrentar dificuldades para avançar na outra. E é bom lembrar que esse será o último ano de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na presidência das casas. E também lembrar que estamos já no ano eleitoral para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Esse ano eu acho que vai ser um ano meio marcha lenta, porque o governo federal basicamente aprovou tudo o que queria, reforma tributária, arcabouço fiscal e uma série de medidas econômicas. A tendência é desacelerar o Congresso Nacional em função, principalmente, dessas divergências entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos falar sobre saúde animal aqui no Bichos Tagarelas, mas a saúde animal que pode interferir não só nos outros animais, mas também nos seres humanos. Vamos falar sobre a gripe aviária. Gripe aviária, ela também chamada de H5N1, né? Dá até medo dessas siglas, né? Nós que passamos aí pela pandemia do coronavírus, e o coronavírus continua, né? Por aí, continua. Mas enfim, vamos falar aí dessa gripe aviária. É terrível a cena de ver uma ave com essa gripe aviária. Elas têm uma espécie de ataque no seu sistema nervoso central e caem em pleno voo, despencam e se batem. É horrível a cena. E essa gripe aviária, se ela passa, por exemplo, para as granjas, pode infectar toda uma produção de frangos, por exemplo, e termos então que eliminar todo o plantel. E o que acontece? A novidade aí, infelizmente, é que ela tem se propagado para outros animais. E agora foi registrado aí o primeiro urso polar que morreu de gripe aviária. Ele possivelmente se alimentou de uma ave com a doença, né, com esse vírus, e acabou morrendo. O caso foi registrado no Alasca, né, nos Estados Unidos, e o urso polar acabou então morrendo devido à gripe aviária. Segundo The Guardian, né, o jornal britânico, a morte do urso polar foi confirmada
agora em dezembro, né, de 2023, e ele foi encontrado perto de Utqiagvik, a comunidade mais ao norte nos Estados Unidos. Vale ressaltar que já alguns plantéis de granjas nos Estados Unidos tiveram problema de gripe aviária e milhares e milhares e milhares e milhares de aves tiveram que ser abatidas. Vale ressaltar também que a gripe aviária sim pode atingir seres humanos. Eu ainda sou desconfiado em relação aos carros elétricos, mas as vendas de veículos elétricos leves no Brasil atingiram um patamar recorde de 94 mil unidades em 2023, informou a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Os emplacamentos do ano passado somaram 93.927 veículos, de acordo com a associação, um aumento de 91% em relação às vendas de 2022, que foram apenas 49.245 automóveis. O número representa cerca de 5% do total de vendas do setor no país. Até novembro, os emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves somaram cerca de 1.900.000 unidades, de acordo com dados da FenaBrave, Associação dos Distribuidores de Veículos. Apenas no mês de dezembro, as vendas de carros elétricos alcançaram 16.279 unidades, um crescimento de 191% em comparação ao mesmo mês de dezembro de 2022, de acordo com a associação. É que ali, no mês de dezembro, foi aquele mês que ainda não existia um imposto de importação. E a partir de janeiro agora existe um imposto de importação dos carros elétricos, que vai deixar os carros elétricos mais caros, né? E a tendência é não ter, né, uma venda que atingiu esses patamares recordes. Ricardo. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão visíveis cada vez mais. E agora, o astronauta da Agência Espacial Europeia e o comandante da atual expedição da Estação Espacial Internacional, o Andreas Mogensen, ele fez um registro gravíssimo, né? Tirou uma fotografia do espaço onde ele registrou uma constelação de icebergs flutuando no nosso Oceano Atlântico Sul. O registro fotográfico é inédito e o astronauta disse o seguinte: tenho que admitir que, se você me perguntasse antes desta missão se era possível ver icebergs a olho nu do espaço, eu teria dito, de jeito nenhum. Quer dizer, é inédita essa imagem, quer dizer, é inédito esse acontecimento, né, segundo o cientista, essa constelação de icebergs no oceano. A fotografia é bem clara e nítida, você consegue ver diversos e diversos gigantes icebergs flutuando e navegando soltos aqui no nosso Oceano Atlântico Sul. Isso é, claro, uma consequência das mudanças climáticas, o que é muito lamentável. Segundo o astronauta, o Mogensen, ele disse o seguinte, que ver os icebergs flutuando recorda, né, as mudanças climáticas, com as geleiras derretendo a uma velocidade rápida e o aumento do nível do mar. Lugares como as Maldivas, aqui perto do Brasil, né, na Argentina, provavelmente não existirão daqui a 70 anos, tendo sido submersos pelo aumento do oceano, ressalta o astronauta Mogensen. Vale ressaltar, ele que é o chefe dessa missão
atual da Agência Espacial Europeia. Querido Fábio Marçal, nós temos que cuidar do meio ambiente. Esse é um assunto seríssimo, seríssimo, seríssimo. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Quero trazer para vocês uma notícia importantíssima. Ameaças de bomba forçam a evacuação de capitais estaduais em todos os Estados Unidos da América. Vários estados foram forçados a evacuar suas instituições estaduais nesta quarta-feira, depois de receber ameaças de bomba. Pelo menos 6 estados, Connecticut, Geórgia, Hawaii, Kentucky, Michigan e Mississippi, foram forçados a tomar precauções de segurança como resultado de ameaças de bomba. O Capitólio do estado de Connecticut foi evacuado depois que vários funcionários receberam um e-mail suspeito, alegando que vários explosivos haviam sido colocados no prédio. A polícia, por sua vez, fez a revista e a varredura no prédio e nos terrenos ao redor e nada foi encontrado. O mesmo aconteceu nos outros estados já citados. O que acontece é que ameaças contra funcionários públicos em vários níveis de governo, incluindo legisladores e juízes federais, têm aumentado nos últimos anos. Também, várias cortes, audiências do judiciário foram canceladas, o que aconteceu que gerou um grande caos para todos aqueles que tinham audiências marcadas para esse dia. Pelo menos não tivemos bomba e todas as medidas de precaução foram tomadas. Os Estados Unidos da América, como vocês sabem, ele sempre é um alvo de ataques terroristas. E a preocupação com essas ameaças sempre é muito grande. É sempre muito levado a sério pelas autoridades locais. Mas, desta vez, foi apenas um alarme falso, um e-mail muito de mau gosto enviado para todos os estados, trazendo o caos para várias instituições estaduais. É isso aí. Um forte abraço. E o Lula ainda não conseguiu acabar com o mercúrio nos garimpos, principalmente na Amazônia. 700 quilos que foram apreendidos pelo IBAMA na Amazônia no ano passado, em operações da Polícia Federal contra o contrabando do ouro, mostram que ainda está distante o fim do uso do metal nos garimpos do país. A eliminação do mercúrio na extração de ouro foi prometida pelo presidente Lula ainda na campanha eleitoral, mas o mercado clandestino do metal está cada vez mais estruturado. O mercúrio separa o ouro dos demais sedimentos e forma uma liga metálica. A liga é queimada, liberando metal no ar, que volta ao meio ambiente pelas chuvas. Os garimpeiros arriscam a própria saúde, além de poluírem os rios com peixes que alimentam habitantes da Amazônia. Ele não é produzido no Brasil, onde seu emprego legal é limitado a laboratórios e na fabricação de pilhas, baterias, lâmpadas, cloro, soda cáustica e produtos odontológicos. No entanto, é encontrado com facilidade em lojas para produtos agrícolas das cidades como Boa Vista e Itaituba, no Pará, onde a economia gira em torno da exploração do ouro. Nesses locais, o mercúrio é conhecido como azougue. Também há anúncios de venda de 100 gramas do metal por R$ 250
nos sites. Então, uma bela briga aí que pode ser resolvida pelo IBAMA, Polícia Federal, Forças Armadas, mas acabar com o garimpo eu acho muito difícil. Mas se a gente reduzir em 90%, já seria um belo índice. O grande problema hoje são os rios da Amazônia contaminados pelo mercúrio, que acaba aquele peixe que você come um peixe que já está com um mercúrio. Então, atinge toda a população indígena e a população dos ribeirinhos, ou, resumindo, quem come o peixe dos rios da Amazônia. Podcast Bichos Tagarelas. E a Justiça da Argentina barrou ontem a reforma trabalhista proposta por Milei, incluída no pacote de decretos econômicos assinados por ele em dezembro. A decisão representa a primeira derrota do plano do ultraliberal desde que ele assumiu a presidência há um mês. O governo informou que vai recorrer da sentença. A revogação atendeu ao pedido da Confederação Geral do Trabalho, a Câmara Nacional de Apelações no Trabalho. A organização sindical pediu medida cautelar para suspender as mudanças trabalhistas até que o assunto seja julgado em definitivo e conseguiu parecer favorável após uma votação dividida. O que ocorre ali na Argentina, do meu ponto de vista, o Milei consegue fazer o que ele prometeu, que ele é um ultraliberal de extrema direita, ou acaba caindo, ou se consagra ou cai do governo. É uma expectativa assim a curto e médio prazo. E a entrada de dólares no nosso país, com consumo de turistas estrangeiros, somou 6 bilhões e 300 milhões de dólares de janeiro a novembro de 2023, o aumento de 40% ante o mesmo período de 2022. A Embratur projeta que o ingresso da moeda americana no consolidado do ano passado vai bater o recorde de 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo e que teve uma receita com turismo de 6 bilhões e 800 milhões de dólares. E as manchetes dos principais jornais do mundo: New York Times, inquérito sobre a invasão do Capitólio, 3 anos e centenas de sentenças. Wall Street Journal, Estados Unidos procuram bases de drones na costa oeste da África para conter o avanço islâmico. Clarim, inflação deve ser menor em janeiro, mas acima de 20% por causa do aumento da gasolina. Olha só, acima de 20% a inflação de janeiro. La Nación, governo analisa alterações nas regras para compras no exterior. The Guardian, chefe das maiores empresas britânicas, recebe mais em 3 dias do que o salário médio anual do Reino Unido, diz estudo. Financial Times, Wang Chunfu, a força motriz por trás da ascensão da BYD, essa montadora de carros elétricos, já está no Brasil, né? Ela está ocupando em Camaçari, na Bahia, o lugar da Ford, e está entrando com tudo no Brasil a BYD, né? BYD, de Wang Chunfu, e no Brasil ela está tomando conta do mercado, porque os carros são com inovações que não existem nos carros brasileiros e o preço igual. Então, é sempre agressiva a estratégia da empresa chinesa no mercado. Vamos ver o que acontece aqui no Brasil. Os carros já estão sendo fabricados. Na realidade, não são fabricados, né? São montados
em Camaçari, ali na Bahia, onde tinha a Ford que acabou quebrando e saindo da Bahia. Olha, nós voltamos amanhã com os bichos tagarelas, com mais inovações como a BID, como a empresa chinesa. Então, agradecendo a todos que fazem aqui o Bichos Tagarelas e até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.